Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 21. O título do nosso estudo é A Garantia. Daniel, capítulo 10, verso 21. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra de Deus. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, e pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá a seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e que desfaleço. Como eu posso, teu servo, conservar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia o homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês, sendo que, no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei e dei-lhe apoio. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado por tudo que tem nos dado e dado em abundância. Senhor, nós queremos, nesse momento, ter um tempo de reflexão na sua palavra, de ensinamento, e que nós possamos, ó Deus, por meio da tua bondosa mão, do teu Espírito que nos guia, que nos orienta, a aprendermos lições práticas para a nossa vida. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Uma pequena introdução, lembrando um pouquinho daquilo que nós vimos no início desse capítulo 10. Aqui nós vemos a questão da aparência, né, daquele anjo, o anjo que apareceu ali para Daniel de forma repentina, surpreendente, e a resposta de Daniel é dramática, né? Então ouvi um som de suas palavras, enquanto ouvia o som das suas palavras, caí em sono profundo com o rosto em terra. Versículo 9 aí do capítulo 10. Então essas imagens, sons, voz, trovão, aparição súbita, todas essas coisas que envolvem a aparição do anjo, causaram em Daniel, e provavelmente, se fosse
com cada um de nós também ficaríamos ali assustados. E Daniel, então, agora, nessa segunda parte, ele vem com um novo discurso, um discurso que inclui recursos literários que agora vão aparecer de uma forma diferente. Então, a forma usada aqui é a repetição. E sabemos que quando há muitas repetições, isso indica que o autor quer dar ênfase. 3 vezes o anjo se aproxima de Daniel e o toca. E o propósito de tocar em Daniel foi fortalecê-lo. O anjo ele afirma 2 vezes que Daniel é um homem muito amado, versículos 11 e 19. Então, em mais 2 ocasiões, o anjo também fala a Daniel para que ele não tema, né? Que Deus o enviou para esclarecer as questões que ele estava aflito. Então, a primeira coisa que aparece aqui para nós é esse diálogo de Daniel com o anjo. A resposta de Daniel, o modo que ele apresenta aqui, também é uma questão de repetição, só que nós precisamos estar um pouquinho mais atentos. Por quê? Porque Daniel ele vai falar em alguns versos coisas que estão acontecendo com ele. E assim ele vai demonstrar características que resultaram dessa situação de se deparar com um anjo que vem trazer uma resposta de Deus às suas próprias inquietações a respeito do presente e também do futuro. E as palavras aqui, eu vou falá-las e apontar os versos. No versículo 10 e 11, ele repete a palavra tremendo. Depois ele fala no versículo 15, mudo. No 16, dores. No 16 e 17, não tenho nenhuma força me resta. E no 17, mais uma vez, nenhum fôlego resta em mim. O que ele está repetindo aqui? Ele está repetindo a sua condição, de diferentes formas. A condição de um homem fragilizado. O que nos lembra isso? O que deve chamar nossa atenção? Olha como que as coisas, quando nós pensamos no que vemos hoje em alguns lugares, em algumas igrejas, é sempre exaltando o homem a uma condição de um bem maior, de um homem que não tem problemas, de um homem que é abonado, que tem tudo aquilo que ele deseja e tudo que ele anseia. E se ele não tem, é questão de fé, ou se ele não tem, é questão que ele precisa fazer mais. Mas o que Daniel repete aqui é a sua falência, a sua miséria. Olha como ele se apresenta diante de um Deus soberano. Ele reconhece quem é Deus e quem ele próprio. Ele sabe, ele reconhece a sua dependência de Deus. Então, a impressão geral que essas passagens demonstram, ela tem duplo ensino aqui para nós. Primeiro, o amor de Deus por Daniel. E ele é muito maior do que meras palavras. Porque independente dessa condição que ele enxerga a si mesmo, ele sabe que só está ali por causa da mão de Deus, do cuidado de Deus. Não era pelo seu esforço, não era pela sua capacidade, não era por nada que era a respeito dele, mas sim a demonstração do amor de Deus a ele. A ponto de ele trazer um anjo, né, um emissário divino, um mensageiro de Deus, para garantir que aquelas súplicas que nós vimos na semana passada, que ele estendeu, né, não foi 7 dias, mas foi 21 dias, fossem atendidas, fossem respondidas.
as suas necessidades que foram expostas a Deus, chegaram no tempo de Deus. Então fica claro aqui, irmãos, que a razão desse amor de Deus a Daniel é demonstrada através do conforto. Do conforto de saber, olha, Deus me ouviu. Demorou 21 dias, mas Ele estava me ouvindo. Em segundo lugar, Daniel, ele deseja que o leitor saiba que a arca com um custo pessoal que ele estava vivenciando ali, então aquele emaranhado de problemas, de situações de dificuldades, tinha um propósito maior. Tinha uma razão para acontecer. E elas foram sendo reveladas a ele, esclarecidas, não só a ele, mas ao povo de Deus. E ele fica, nesse sentido, de fato, acabado, destruído. Parece que ele não está pronto para isso. Ele não imagina o todo daquelas situações, ele não consegue vislumbrar. Mas, em suma, a palavra de Deus revelada, embora nós hoje já temos uma perspectiva de tê-la como um todo, Daniel foi atingido naquilo que eram suas súplicas. Nós temos a palavra revelada de Deus também para que nos console. Assim que o anjo trouxe a explicação, ele se sentiu fortalecido porque Deus o tocou. Deus trouxe a resposta. E nós temos a resposta de Deus para as nossas inquietações. E elas estão escancaradas para nós. Então, quando a palavra é revelada, ela é trazida a Daniel, assim como nós a temos nas nossas mãos, nós podemos ter uma certeza do valor que Deus dá à sua palavra e o valor que nós temos que ter quando a palavra é exposta de forma clara. Assim como quando ele ouve do anjo e entende os aspectos do presente e do futuro, nós também, quando ouvimos a palavra e temos uma lição clara do que é a vontade de Deus, ou de quem é o próprio Deus que está nos demonstrando ali no texto, nós deveríamos ficar confortados, independente das circunstâncias que nós podemos estar vivendo. E aí então vem a segunda questão aqui desse texto, a abordagem. Então, na primeira parte desse diálogo, vem à tona outras questões de conteúdo que vão exigir da sua atenção, da minha atenção. E depois que Daniel, então, ele fica em pé, alguns falam que ele no máximo ficou apoiado, e de alguma forma é encorajado, e é demonstrado para ele uma questão de ordem, né? Para que ele temesse não os homens, que ele não temesse as circunstâncias. O anjo anuncia a palavra no versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Mas Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu socorro, pois fui deixado ali com os reis da Pérsia. Então, nesse versículo, o véu que cobria aquilo que era escuro, sombrio para Daniel, começa a ser desvendado. Não só há uma hoste angelical que segue as ordens de Deus, mas também há outros seres caídos que estão
em uma constante guerra contra Deus e contra os eleitos de Deus. Nós já sabemos isso. E aqui essa passagem faz referência ao príncipe do reino da Pérsia. O anjo quer que Daniel saiba, né, que ele teria chegado mais cedo, mas ele teve uma luta. Ele teve um entrevero ali, uma situação que ele atrasou. Então, agora chega esse resultado. A assistência de Deus é clara, porque Deus envia um outro anjo, Miguel, o maior dos príncipes, né? A literatura judaica fala muito do anjo Miguel, no sentido de que Miguel é um anjo que está cuidado do próprio Israel, da nação. E o que esse versículo sustenta é a ideia que Deus fixou então fronteiras geopolíticas. E que essas fronteiras são estabelecidas por Deus e Deus cuida especificamente do seu povo. Então, em Deuteronômio 32, 8 a 9, eu convido você a abrir, nós vamos ler sobre isso. Deuteronômio 32, 8 a 9. Diz assim o texto, Deuteronômio 32, 8 a 9. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Os filhos de Deus aqui, né, estão sendo tratados dessa maneira, com esse cuidado de Deus. E a ideia aqui é que há um cuidado de Deus para com o seu povo. A segunda parte desse diálogo é mais breve, e ela serve para mostrar que as notícias que causaram ali um efeito em Daniel, é como se fosse alguém que já é um lutador consagrado, está no auge, e o seu oponente nunca sequer vestiu as luvas sobre as suas mãos. E está no mesmo ringue e vão entrar em combate. A ideia aqui é exatamente essa. A gente pode ilustrar dessa forma. Porque Daniel se deu conta que Deus lhe havia enviado um anjo. Ele se deu conta. E que naquelas primeiras 2 semanas da sua oração, até completar a 3ª semana, Daniel recebe de fato a resposta que ele queria. E ele usa algumas expressões curiosas aqui. Voltei meu rosto para o chão, mas também tirou meu fôlego. Fiquei mudo, e nenhum fôlego restava em mim. Versículos 15 e 17. Daniel, incitado a saber mais, agora estava humilhado, a ponto de ficar sem palavras e aterrorizado, quando ele contempla aquilo que está acontecendo na vida dele. Então, a essa altura, nada sai mais dos lábios de Daniel. Versículo 16. Né? E por quê? O que te lembra nas Escrituras alguém que é tocado nos lábios? Isaías. E aqui parece-nos que a ideia é a mesma. Enquanto lá nos lábios do profeta Isaías, que também está recebendo uma visão angelical, são tocados com brasas vivas, traz uma ideia aqui de purificação. E o que acontece com Isaías
aparentemente é o que acontece com Daniel. Antes que ele consiga falar qualquer coisa, os seus lábios foram purificados. E então, imediatamente, depois dessa purificação, ele fala. Então parece que essas ligações que nós conseguimos pegar aqui e acolá nas Escrituras, nos esclarecem uma razão que talvez nós ultimamente não entendemos muito bem. Quando a gente vai falar sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua palavra, se não haver temor em nós, se nós não ficarmos embasbacados com aquilo que o texto está nos ensinando, a ponto de nos deixar mudos, porque nós, como no início, Daniel reconhece a sua miséria, o quanto o seu corpo é fragilizado, por apenas ele ver algo celestial, nem é o próprio Deus, é um anjo. E ele fica ali, estatelado. Parece que os nossos dias, assim como no passado também, não há nada de novo debaixo do sol, mas parece que esse grau de irresponsabilidade quanto ao falar daquilo que é da parte de Deus, é falado com total desprezo à verdade, com total desprezo ao preparo, ao mergulhar no texto, ao querer entender o texto, para assim expor para a igreja. Porque a igreja é de Cristo, não é minha, não é de nenhum pastor, não é de nenhum líder, não é de nenhuma família, é de Cristo. E aqui, transportando para os nossos tempos, parece que não há nenhum temor da parte dos homens quando eles vão falar a respeito da Bíblia. Eles preferem ter uma resposta, mesmo que aquela resposta não tenha nenhum embasamento, mas que ela traga a solução àquela questão. Daniel tinha esse entendimento, orou, clamou a Deus, e quando a resposta veio, ele ficou atônito. O impacto daquela verdade que estava sendo revelada a ele, o deixou daquele modo, no chão, com o rosto em terra. Agora, quer Daniel tenha entendido ou não, naquele momento, ele entende que há uma purificação de Deus no que diz respeito àquilo que é pronunciado, falado a respeito de Deus e da própria vontade de Deus. E aí então nós vemos lá aquele homem que declara suas dores, suas faltas, sua falta de força e até mesmo que ele está sem fôlego. Quando nós lembramos de Isaías, ele fala: como eu posso contemplar se sou um homem de lábios impuros e esse povo é um povo impuro? Então parece que o que deve nos chamar a atenção é que, de fato, Deus é tão grande e nós temos que tratar com tanta responsabilidade para que, de fato, haja temor em nós, temor a Deus. Não levar a vida cristã como se fosse um parque de diversões, que esse brinquedo eu quero, esse eu não quero, isso eu quero fazer, isso eu não quero. Nós temos que levar a sério. E aí então vem a questão da garantia, o ponto central aqui. E desse modo, não é de admirar que o anjo do Senhor precisasse encorajá-lo. Mais uma vez, versículo 19. Ele
Daniel é um homem amado. E por isso não temas. Paz seja contigo. Seja forte. Tenha bom ânimo. Seja forte, seja corajoso. Parece que é um modo que é tão simples, mas é tão verdadeiro. Quando nós lembramos de Josué, que assume uma posição de substituir Moisés, ele precisa ser encorajado mais de uma vez. Só ali naquele primeiro capítulo nós vemos Deus encorajando Josué. Seja forte e corajoso. Em um dos versículos, se não me engano, 9, ele repete 2 vezes em sequência. Seja forte e corajoso. Seja muito forte e corajoso. E aí então, uma última revelação no fim do diálogo. Então ele, o anjo, disse: sabes por que vim? Mas agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. O reino vai ser substituído. Aquele que tinha acabado de conquistar dos babilônicos, os medo-persas, e ali tinha ficado o rei da Pérsia, já vai cair. E vai vir uma nova dinastia, os gregos. E aí continua: mas te direi o que está escrito no livro da verdade. Não há nenhum que lute ao meu lado contra este, senão Miguel, o teu príncipe, o príncipe do povo de Israel. Versículos 20 e 21. O mundo invisível está à beira de uma grande mudança no contexto de Daniel. Os anjos de Deus realizarão os desejos do seu reino, de remover o reino persa e permitir que a Grécia ocupe o centro das atenções. Agora, como nós podemos transportar isso para nós? O que essa visão pode nos atingir? Esse capítulo aqui deveria nos deixar atônitos. Primeiro, pelo conforto de Deus. A garantia que um Deus soberano está conduzindo a história. E o povo de Deus, incluindo eu e você, somos conduzidos nessa história a ponto dele constantemente nos repetir, assim como repetiu a Daniel, que nos ama. Que ama o seu povo. E o aspecto maior desse amor não é meramente uma palavra que vem do alto e te diz audivelmente: eu te amo. Mas o seu filho que veio do alto, de fato, morreu para tirar você da condição de trevas e levá-lo a uma condição de luz. Tirar de um domínio do pecado e livrá-lo para uma vida de paz com Deus. Então, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Embora muito pouco tenha sido dito sobre essa visão, a maior parte vai ser exposta a nós lá no capítulo 11, mas o que nós podemos saber é que, de fato, o motivo final é a adoração a Deus, a esse Deus que cuida, que conforta, que sustenta. O que vimos é que Deus está cuidando dessa história de Daniel, a minha e a sua, e que de fato ela vai culminar em algo grandioso, mas que nós estamos aqui e agora, mas nós não podemos tirar o olho daquilo que nos é reservado, porque isso nos consola. Porque nós sabemos que o que nos aguarda não é o fim, porque é uma eternidade, mas só está lá
por causa de Cristo. Só está lá preparado para nós por causa da obra de Cristo. Porque se dependesse de mim, de você, nós estaríamos perdidos. Nós ficaríamos estatelados no chão, com o rosto em terra. Mortos. Mortos nos nossos pecados. Então Deus está conduzindo a história, que é sua, de forma soberana, a ponto de que nós possamos ter essa garantia do cuidado permanente dele. Deus está girando a roda da história e, no entanto, ele está pronto a nos amar até o fim. Até o fim. Então, o exemplo de Daniel deveria encorajar eu e você, querido irmão, a buscar a Deus, mesmo em meio às dificuldades, às grandes dificuldades. Porque é Ele que pode nos fortalecer e nada mais. Do contrário, nós vamos sucumbir às pressões desse mundo caído. A espera de Daniel foi recompensada. O Deus soberano, que move nações e reis, demonstrou um cuidado incrível por um homem em dificuldades, Daniel. Deus o amou e, mais que isso, o encorajou a persistir, a seguir adiante. Ele também ama você, cuida de você e também encoraja você. Amém? Amém. Você acredita? Amém. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pela tua imensa graça. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque muitas vezes o Senhor nos encoraja quando não resta força alguma em nós. O Senhor nos motiva, nos empurra, nos impulsiona a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Que nós possamos estar sensíveis a isso, a ver tanto o seu cuidado, o seu amor, mas também as tantas vezes que o encorajamento vem sobre homens e mulheres que estão sufocados, que estão amedrontados, que estão muitas vezes paralisados, mas ainda assim o Senhor continua a nos amar, continua a nos mover, e que nós não venhamos a sucumbir às pressões e circunstâncias da nossa vida, mas que, encorajados por tamanho amor, por tamanha salvação, possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou a fazer aqui agora. Oro assim no nome de Jesus. Amém.